Olá, boa noite. Tudo bem? Hoje o tema é um tema importante que eu já tratei em sala de aula e sempre é bem questionado. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para falar um pouco ao vivo aí com vocês sobre essa questão da legislação tributária que alterou alguns aspectos empresariais e tributários, evidentemente. Né? Para que setor? Né? O setor da beleza. Tá? Os salões de beleza e barbearias, elas tiveram uma alteração vigorando aí a partir desse ano, tanto o aspecto tributário quanto o aspecto empresarial e até mesmo trabalhista. Tá? Então eu quero dar uma visão geral e tirar as dúvidas aí de vocês quanto a essa legislação. Eu vou aproveitar, enquanto o pessoal está entrando, que eu marquei aqui 9h30 e está um pouquinho mais cedo aqui, eu vou colar a legislação aqui para vocês, tá? Então vai ficar aqui embaixo. Deixa eu ver se vai carregar. Eu acho que passa do limite. Eu não sei se carregou. Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo aí, pessoal? Dá um ok se a legislação apareceu aí embaixo com os links. Eu coloquei a data e os links. Por aqui eu não tenho como confirmar se saiu, se está aparecendo. Eu acho que tá, né? Então quem puder ver. Ah, olha aí, dona Célia, ó. Ó minha mãe aí. Ok. Então, saiu, né? Ótimo. Então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho do salão, então isso vale aí para quem vocês conhecerem, que é da área, do setor, né? De beleza, salão de beleza, barbearia, porque é uma coisa nova. Eu observei que os sindicatos eles têm aí uma controvérsia, né, entre eles, entre o sindicato das empresas e o sindicato dos trabalhadores no setor de beleza. Eu vou explicar isso para vocês, mas eu vou fazer um histórico primeiro, tá? Então, eu acho que todo mundo que foi meu aluno já viu, tanto na pós como na graduação, já ouviu o slide meu sobre a questão da tributação na prestação de serviço. Né? A gente já debateu bastante ISS. E lá, pelas tantas, eu sempre entro nessa questão do salão de beleza perguntando se alguém já viu uma nota fiscal de salão de beleza. Né? E a resposta é sempre, né, tem um ou outro ali que já viu um salão de beleza emitir nota fiscal. Então esse problema é bem antigo, é quase uma tradição, não só no Rio como em outros estados também, esse problema na área tributária, societária e trabalhista, né, que os salões enfrentam, e vocês vão entender rapidamente como isso transcorreu. Então, desde sempre, nós sabemos que os salões trabalham com parcerias, né, entre os seus profissionais e o dono do salão, ou a pessoa jurídica que gerencia aquela atividade. Né? Então, você tem lá um salão de beleza, uma barbearia, você tem os profissionais que ali trabalham, que geralmente são funcionários, contudo, né, formalmente eles não estão com a carteira assinada. Muitos, às vezes, são empresários individuais ou EIRELI, microempreendedores. Né, eles assumem figuras tributárias ou figuras de benefício fiscal. E, em regra, né, essas pessoas não deveriam adotar essa modalidade porque eles possuem vínculo empregatício, logo deveriam ser empregados com carteira assinada e recolhimento da carga tributária que é inerente a essa atividade com vínculo. Né? Então, isso é tradicional,
nós temos, evidentemente, vários salões que cumprem a legislação trabalhista, né, contratam com carteira assinada, mas é de conhecimento geral que muitos empresários optaram por uma forma de economia tributária e até de risco trabalhista, optaram por um formato que levava à informalidade ou à irregularidade do seu trabalhador. Né? Então, isso já vem há muito tempo. Em 2012, foi promulgada a Lei 12.592, que, de certa forma, regularizou ou regulamentou a atividade profissional do profissional de beleza. Né? Então, todos aqueles que lidam, né, o cabeleireiro, manicure, todos aqueles que lidam no salão, eles passaram a ter ali uma regulamentação da sua profissão. Né? E com isso, o problema parece que aumentou. Porque agora que existia, né, passou a existir em 2012 a profissão regulamentada, você tinha um cenário legal e regulamentador e aumentava a penalidade e o risco daquele empresário que não cumprisse a legislação trabalhista, por exemplo. Tá? Fora o risco tributário, tá? Que sempre vai existir, e até mesmo algumas responsabilidades civis que poderiam derivar da conduta daquelas pessoas. Então, durante uns 3 anos, houve bastante debate sobre isso, né? Como se fazer essa realidade, mudar a formalização e o impasse primordial, pelo menos que eu acompanhei de perto, porque muitos sabem que eu advoguei para sindicatos do setor. O que eu verifiquei de perto foi justamente que existia ali um complicador muito grande, porque, em regra, o salão recebia um quantitativo do cliente que frequentava o salão, e esse quantitativo, ele depois seria partilhado com aquele profissional que atendeu o cliente. Contudo, a carga tributária incidia integralmente, claro, se aquele empregador emitisse a nota, né, da empresa pela prestação de serviço, incidiria totalmente sobre o valor dele, e não se tinha um acordo, alguma coisa que fizesse a compensação quando se passasse aquele valor para o profissional. Então acabava que o empresário ele suportava uma carga tributária, de certa forma, maior, justamente porque estava irregular. Então, para não fazer isso, muitos optavam em sonegar, né? Porque se não emite nota fiscal, não vai ter carga tributária. Agora, se emitisse, ele acabaria pagando uma carga tributária maior do que a devida. Era um impasse complexo. Tá? Mas, além do aspecto tributário, você tinha um aspecto trabalhista. Então, todo mundo, eu acho que já ouviu falar de algum funcionário de salão que depois entrou com ação trabalhista e o salão foi condenado a pagar um valor muito alto, justamente porque não recolhia durante todo aquele tempo do vínculo empregatício, né, nenhum encargo legal ou nenhum direito trabalhista, justamente porque se fazia ali uma informalidade, ou se fazia algum tipo de contrato para escapar dos encargos trabalhistas. Então, isso, depois de 2012, aumentou essa ocorrência, ou pelo menos essa problemática. O Ministério Público do Trabalho entrou em cena. Né? Então, aqui no Rio de Janeiro, eu estou falando do Rio, né? Muitas entidades, muitas organizações empresariais desse setor foram autuadas, tiveram vários problemas, vários inquéritos lá no Ministério Público do Trabalho, né, para regularizar. E, então, em 2015... eu separei aqui, em setembro de 2015, foi firmado um termo de cooperação para formalização do trabalho desses profissionais nas empresas de beleza, tá? Do setor de beleza. Então, a partir desse momento, os sindicatos aqui do Rio, isso se espelhou em outros locais também, mas aí eu vou falar aqui do Rio, que é onde eu conheço. O Ministério Público chamou tanto os sindicatos patronais como laborais e firmou um pacto, né, um termo de cooperação, para que os sindicatos, nas suas convenções e acordos coletivos, já prevessem uma forma, né, de especificar nos contratos individuais de trabalho
uma separação daquilo que realmente seria um contrato individual de trabalho e aquele outro contrato que seria um contrato de parceria, onde realmente não existiria vínculo empregatício, ok? E, portanto, não incidiria em cargos e nem responsabilidade trabalhista ou empresarial. Essa era a ideia do Ministério Público, então, a partir de 2015, firmado esse termo de cooperação, a convenção já firmada para o ano seguinte, 2006, já previa isso, então um termo de cooperação entre a sociedade empresária e os profissionais que ali trabalhassem sem vínculo. É muito importante destacar que a gente está falando dos profissionais de beleza, então a secretária, a atendente de um salão de beleza não foi acolhida nesse sistema, né? Continua no sistema normal, ela é funcionária, ela é empregada, tem que ter carteira assinada, ok? Agora com a lei da terceirização vamos ver o que vai acontecer, né? Mas por enquanto a legislação não foi alterada nesse ponto, então isso é muito importante. Depois a gente vai passar passo a passo aqui da lei, e aí eu vou falar dos profissionais em si, e vai ficar bem claro isso, né? Mas eu estou dando um panorama aqui da evolução dessa situação. Então chegamos nesse impasse, Ministério Público atuando, faz um termo de cooperação, se junta aos sindicatos, pede que os sindicatos divulguem aos seus associados e a sua categoria o modo correto de fazer essa distinção entre aqueles que possuem vínculo e aqueles que não possuem vínculo, e isso foi feito de certa forma, lembrando sempre que até a presente data, e por isso que eu escolhi esse tema, muitos empresários não fizeram essa opção ainda, estão, de certa forma, contratando informalmente, pagando informalmente, e isso só está aumentando o seu passivo trabalhista, o seu passivo tributário e até mesmo a responsabilidade empresarial. Ok? Bom, diante desse cenário, em 2016, já tendo convenção em termo, aqui no Rio pelo menos, prevendo ali aquele contrato de parceria, isso não era legal, não existia um dispositivo legal prevendo essa parceria. Tá? Mas é interessante porque logo em outubro de 2006, tá? Praticamente aí um ano após o termo de cooperação firmado no Ministério Público do Trabalho aqui no Rio de Janeiro, tá? Foi publicada a Lei 13.352, que está o link aí para vocês, tá? A Lei 13.352, de outubro de 2016. O que faz essa lei? Ela altera a Lei 12.592, justamente criando aquilo que, de certa forma, já havia sido estabelecido pelo Ministério Público do Trabalho, né, que seria, no termo de cooperação, uma forma de separar o que é seletista, né, o que é empregado e o que é prestador de serviço autônomo. Tá? Essa lei ela cria uma figura nova, mas muito parecido com aquilo que estava no termo. Tá? É diferente porque vocês vão observar alguns pontos aqui que eu vou falar, mas a ideia foi parecida. Né? Quer dizer, você tem um salão de beleza, a partir de 2017 você poderá firmar um contrato de parceria com aqueles profissionais que realmente não possuem vínculo. Tá? Então, é bem interessante isso. Quer dizer, a secretária, a atendente, por exemplo, continuará com vínculo. Né? Talvez a pessoa que faça a faxina, né, do seu salão continuará com vínculo, tendo carteira assinada. Mas já os profissionais que trabalham, né, e aí eu vou falar os setores todos aqui, as atividades que eles podem exercer, mas a atividade fim, né, poderão ser contratados através dessa nova legislação por um contrato de parceria. E aí se criou a denominação salão parceiro e profissional parceiro. Tá? Então a gente vai ver como isso funciona e eu vou dar os detalhes para vocês. Agora, qual é aí o desfecho da história antes da gente entrar na lei? Né? Nem o Ministério Público e nem o Sindicato dos Trabalhadores gostaram muito da lei. Pelo que parece, né, o Ministério Público tem pareceres, já manifestações contrárias à lei. Tá?
E como eu pude ver, o sindicato, já em dezembro de 2016, sindicato laboral, né, daqueles que trabalham na área de beleza, os profissionais da área de beleza, ajuizou em dezembro de 2016 uma ação direta de inconstitucionalidade. Eu botei um número aí para vocês, é o número 5625, ADI 5625. Tá? Que está naquela fase de amicus curiae, né? Entidades do Brasil todo estão ingressando nessa ação para contribuir com o debate. Okay? E por que o sindicato laboral entrou com essa ação, já que existia um termo de cooperação com o Ministério Público que era muito parecido? Na verdade, o termo de cooperação, ele separava o que era seletista, o que era prestador de serviço, mas, de certa forma, não autorizava o que o sindicato chama de pejotização, né? Que a gente chama de pejotização, que é a possibilidade do empresário, dono de um estabelecimento, contratar um funcionário através de uma PJ, né? De um CNPJ, quer dizer, de uma pessoa jurídica. Tá? Então, na verdade, essa é uma briga que todos os sindicatos têm em todas as atividades, né? Agora com a lei da terceirização vamos ver como vai ficar, mas o sindicato está reclamando justamente disso, dizendo que essa lei nova, a 13.352, ela possibilita que o dono do salão demita todos os seus funcionários com carteira assinada, ou aqueles que estão de forma informal, e contrate todos eles através de um MEI ou de uma ERL, tá? Ou até mesmo de um empresário individual. Tá? Essa é a polêmica, ok? Então o sindicato defende que isso vai precarizar a relação de trabalho, vai reduzir a remuneração dessas pessoas, desses profissionais. Né? Então é um ponto importante aí para dar esse histórico para vocês. Então tanto o sindicato laboral quanto o Ministério Público do Trabalho, e tudo indica, né, não gostaram muito dessa lei. Tá? O Ministério Público do Trabalho, eu vi 2, 3 pareceres já criticando a lei, justamente nos mesmos pontos que o sindicato suscitou na ação direta, né, que é justamente a fragilização do vínculo trabalhista ou da remuneração desses profissionais. Tá? E tem algumas dúvidas também que eu vou falar aqui com vocês. Eu não sei, eu não estou vendo aqui se vocês conseguem ver. Opa, grande Bruno. Bem, não sei se vocês conseguem ver aqui. Acho que sim, é engraçado, o meu não aparece aqui o total que eu botei o link, mas eu botei um link aqui do Sebrae para quem quiser ver mais ou menos como isso funciona de uma forma mais simples, né? O Sebrae ele disponibilizou aí um link com uma cartilha para quem deseja conhecer mais, né, esse procedimento. Mas a minha intenção aqui é entrar na lei, deixa eu separar ela aqui, para falar dos pontos mais importantes da lei. Não vou ler tudo aqui, embora quase tudo que está aqui é muito importante, tem uma consequência jurídica relevante, mas eu vou lá começar pelo primeiro ponto, primeiro artigo da Lei 13.352, que altera a 12.592. Então, quem estiver assistindo e quiser ir direto à Lei 12.592, vai encontrar lá a alteração já feita. Tá? Já foi incorporado na Lei 12.592. Bom, mas vamos lá para a Lei 13.000, porque fica mais fácil aqui para mim. Então, ela começa definindo o escopo da lei. Tá? Diz lá, os salões de beleza poderão celebrar contratos de parceria por escrito nos termos definidos nesta lei com os profissionais que desempenham as atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador. Então, notem, é claro que essa lei pode ser mudada posteriormente, pode incluir outras categorias, mas hoje as categorias são essas. Tá? Por isso que eu falei que a secretária, o pessoal da limpeza, o telemarketing, né, não estão incluídos nessa possibilidade.
tá? Se tiverem as características de um vínculo empregatício, deverão ser registradas na carteira, com carteira assinada e com os encargos e todos os direitos trabalhistas, tá bom? Então, o artigo 1º, ele especifica o escopo dessa alteração. Aí vem lá o parágrafo 1º do artigo dizendo o seguinte: os estabelecimentos e os profissionais de que trata o caput, ao atuarem nos termos desta lei, serão denominados salão parceiro e profissional parceiro, respectivamente, para todos os efeitos jurídicos. Então daí veio o nome, o apelido dessa lei, né? O apelido de lei do salão parceiro. Ok? Bom, depois vem lá no parágrafo 2º. O salão parceiro será responsável pela centralização dos pagamentos e recebimentos decorrentes das atividades de prestação de serviços de beleza realizadas pelo profissional parceiro na forma da parceria prevista no caput. Então, notem, duas coisas importantes. Primeiro, já notaram que tem que ter um contrato. Depois eu vou falar das cláusulas do contrato. Então, deve haver um contrato, né? Então, eu já elaborei, né, o contrato, já tem lá pelo escritório, né? Aqui eu estou como professor, mas lá no escritório a gente já tem a minuta desse contrato para utilização dos clientes. É um contrato simples, mas que depende muito da situação de cada tipo de empresa, né? Você tem alguns detalhes para acertar lá, tá? E ele tem que ser registrado. A gente vai falar disso mais para frente, né? Mas o importante aqui é vocês observarem que a tributação, ou para todos os efeitos comerciais, responsabilidade, ela, em princípio, é exclusiva do salão parceiro, né? O parágrafo 2º deixa bem claro aqui que o salão parceiro será o responsável pela centralização dos pagamentos e recebimentos decorrentes das atividades prestadas pelo profissional parceiro. Tá? Então, na verdade, depois eu vou entrar mais a fundo nesse ponto, mas é muito importante o salão entender, e de certa forma já se fazia isso nas convenções, né, coletivas, já se estabelecia essa forma, que o salão ele vai centralizar essa parte administrativa e de controle de receita. Ok? E depois a gente vai ver a consequência disso para a emissão de nota fiscal, que é importante. Bom, parágrafo 3º. O salão parceiro realizará a retenção de sua cota-parte percentual fixada no contrato de parceria, muito importante. Então, olha aí uma cláusula que é obrigatória ter um contrato de parceria, né? Qual é a parte do salão? O salão fica com 60%, o profissional fica com 40%, ou ao contrário, o salão fica com 40% e fica com 60%. Né, do profissional. Isso tem que estar fixado lá e o salão vai poder reter a sua parte, por consequência, né, transferir a parte do profissional para o profissional. Bom, bem como todos os valores de recolhimento de tributos e contribuições sociais e previdenciárias devidos pelo profissional parceiro, incidentes sobre a cota-parte que a este couber na parceria. Então, olha o complicador, né? Você é o salão, o PJ, e você tem um profissional parceiro. Um cliente adentra a sua loja, o profissional parceiro atende. Ao término do serviço, vai até o seu caixa, você emite uma nota fiscal. Aqui no município do Rio, uma nota carioca. Tá? Se o serviço é R$100, você vai emitir uma nota de R$100. Evidente, né? Uma nota fiscal de R$100. Pois bem, só que esses R$100 que você irá receber, a responsabilidade é sua pela emissão da nota e pelo controle contábil disso. Desses R$100, dependendo do que você estiver estabelecido no seu contrato, lembrando, tá, que aqui no Rio de Janeiro, as convenções coletivas, pelo menos até onde eu sei, elas estabelecem um mínimo de 20% para o profissional. Tá? Quer dizer, bem antes da lei já se tinha patamares que se fixavam de parceria, né? Só que agora a parceria é legal. Antes era convencional. Bom, mas o percentual é 20% no mínimo, né, por convenção coletiva. Tá? Então, deve ser algo de 20% ou até mais, né, para mais. Ok? Então, imagine que seja 50-50, vamos fazer fácil. Né? Então, o salão ficaria com R$50 e teria a responsabilidade de transferir os outros R$50 para o profissional parceiro. Contudo, o que está dizendo aqui no parágrafo 3º? Que o salão parceiro
será o responsável pela retenção dos tributos devidos pelo profissional. Então, olha aí a complicação, porque você tem que saber qual vai ser a natureza jurídica que aquele profissional irá adotar na sua configuração empresária. Então, ele vai ser um MEI? Se for um MEI, ele vai pagar lá de 48 a 52 reais de tributação, é isso que você vai reter. Mas se ele for uma EIRELI, se ele for uma EIRELI inscrita no Simples, tá? Então, aí a tributação é diferente, aí depende da faixa, aí ele vai ter que te informar a faixa para você saber quanto você vai reter dele. Então começa uma série de complicações que são decorrentes da nossa complexidade do sistema tributário, como alguns denominam, né, o manicômio tributário nacional. É uma complexidade que talvez o legislador não tenha percebido, né, nesse momento. É claro que a Receita Federal pode, de certa forma, regulamentar isso para facilitar essa compreensão, mas em princípio me preocupa, porque como a empresa vai reter, se for um Simples, por exemplo, uma EIRELI no Simples, eu tenho que saber de antemão qual é a faixa de faturamento daquele profissional que pode prestar serviço em outros salões, outros estabelecimentos, não só no meu, porque se for só no meu eu vou saber a faixa que ele tem, mas se for em vários, né, eu não vou saber a faixa, ele vai ter que primeiro apurar para depois me informar a alíquota para eu reter quanto ele tem que pagar. Isso é um ponto ainda um pouco nebuloso, mas eu acho que deu para entender que a ideia da lei é que o salão parceiro ele faça a gestão do dinheiro que entrou, da receita, né, da receita bruta, do faturamento. Então entrou 100, ele coloca 50 no seu caixa para pagar e vai pagar os seus tributos posteriormente, mas na hora de repassar os outros 50 para o profissional parceiro, esse estabelecimento salão parceiro deverá reter e recolher, né? Não é só reter, né? Reter e recolher aos cofres públicos o valor dos tributos devidos pelo profissional, tá? Em cima dos 50 reais. Tá? Não sei se ficou claro. Qualquer dúvida, por favor, coloque aqui embaixo, tá bom? Parágrafo 4º. A cota-parte retida pelo salão parceiro ocorrerá a título de atividade de aluguel de bens móveis e de utensílios para o desempenho das atividades de serviço de beleza e ou título de serviço de gestão, de apoio administrativo e de escritório de cobrança e de recebimento de valores transitórios recebidos de clientes das atividades de serviço de beleza. E a cota-parte destinada ao profissional parceiro ocorrerá a título de atividade de prestação de serviço de beleza. Isso é bem interessante, né? Porque, veja, você tem um CNPJ, tem um KNAI, né, para os contadores aí, o salão de beleza, ele não tem lá locação de serviços e tal, então é uma questão interessante, né? Vamos ver como a prefeitura vai encarar esse ponto aí na hora de deferir os alvarás, como vai configurar isso. Mas é claro, como isso é um detalhe, né, é muito provável que não se tenha autuação, né, como hoje nós sabemos que vários estabelecimentos fazem uma coisa e o seu alvará diz outra, o seu CNPJ diz que é outra atividade e praticamente 1% tem problema com a Receita Federal ou estadual ou municipal. Tá? Então, essa natureza jurídica aqui ela não vai dar muito certo em princípio, porque a lei está especificando qual será a natureza jurídica do dinheiro que vai entrar para a sociedade. Ora, se eu sou um salão, meu CNPJ, meu alvará, né, e minha inscrição municipal de prestação de serviço. Se, né, a natureza jurídica fosse de aluguel, vocês já sabem, já conhecem a tese, já comentei com todos os alunos, já conhecem isso, todo mundo que foi meu aluno. Ora, não incide ISS sobre aluguel. Então, como assim? Está aqui no parágrafo 4º. Né? A cota-parte retida pelo salão parceiro, quer dizer, a parte dele, ocorrerá a título de atividade de aluguel de bens móveis e de utensílios para desempenho das atividades. Ora, então quer dizer, o seu cliente, olha que coisa interessante, o cliente do salão paga R$100 por uma prestação de serviço. Só que o dono do salão retém R$50 e a lei diz que essa retenção, a natureza dela é de aluguel. Enquanto os outros R$50, sim, os R$50 que vão para o profissional parceiro, eles são de prestação de serviço. Interessante, né? Vamos ver como vai ficar. Mas a gente já sabe como funciona na prática, né? Vai passar em branco, fica muito aqui para a doutrina,
né, para o pessoal debater, os professores em sala de aula, mas a gente sabe que na prática a fiscalização quanto à natureza jurídica desse pagamento, do recebimento, em regra não é oferida, né? Só em caso de denúncia e malha fina, né? Ou fiscalização específica. Em condições normais não acontece, mas é um ponto interessante aí juridicamente, né? Bom, o parágrafo 5º. A cota-parte destinada ao profissional parceiro não será considerada para cômputo da receita bruta do salão parceiro, ainda que adotado sistema de emissão de nota fiscal unificado ao consumidor. Olha que interessante. Tá? Então, ele falou que nota fiscal unificada para o consumidor. Sim, é evidente. Né? É muito difícil que se adote uma emissão em separado de nota fiscal. Evidente vai ser o salão que vai emitir nota fiscal. Não teria sentido, né, você ter duas notas fiscais e entregar para o cliente. Ó, aqui está a minha parte, aqui está a sua. Né? O profissional que atendeu o cliente, eu vou te dar uma nota fiscal aqui. Aí o salão, quando você vai lá no caixa, eu vou te dar outra. 50 com 50 deu 100. Não é crível que isso ocorra, né? Vai ser uma nota, em regra, vai ser unificada, embora a lei preveja, então, a possibilidade de dualidade. Aí. Bom, o que acontece? Na verdade, para quem é contador, isso vai ficar mais claro. Né? Para o pessoal do direito, eu acredito que não, mas eu explico. Quando você emite, por exemplo, a nota carioca, você coloca o valor do serviço e emite a nota. Então, vamos ficar no exemplo de R$100, emitir R$100. Tá? Só que no mês seguinte, você vai entrar num software chamado Simples Nacional, né, no servidor da Receita, onde você vai apurar quanto você deve pagar de imposto simples, né? Que na verdade é a unificação do recolhimento federal, e mais o ISS. Então você vai recolher todos os tributos através de uma alíquota única jogada ali sobre um percentual do seu faturamento bruto daquele mês, né? Acumulado com os últimos 12 meses de receita bruta acumulada. Né? Então você calcula os últimos 12 meses, descobre a alíquota que você vai fazer incidir no mês onde você teve o oferimento da receita. Né? Pois bem, então, quando eu vou pagar o Simples Nacional, vamos botar aí agora, né, abril, vou pagar em abril, eu estou me reportando ao faturamento que eu tive em março. Só que o sistema, ele autoriza que você some, você informa o valor. Ele não é automático só com os valores da sua nota fiscal. Tá? Porque se fosse automático com os valores que constam na sua nota fiscal, você teria problema, né? Porque você teria que retificar, tirar metade, nada disso. Então, você vai emitir suas notas fiscais pelo valor cheio, tranquilamente. Quando você for preencher o Simples Nacional para fazer o recolhimento do tributo, aí você vai somar suas notas fiscais, vai olhar o seu contrato de parceria com cada profissional, então você vai ter que ter uma contabilidade bem acertada, tá? Ou um controle, né? Se você não tiver um contador, que eu não sugiro, eu sugiro que tenha um contador, mas se você tiver um controle, talvez você consiga, se você não tiver muitos profissionais. Tá? Porque veja a complicação. Imagine que você tem um profissional que seja maquiador e barbeiro, tá ok? E quando ele faz maquiagem, a parte dele é 40. Quando ele corta cabelo, a parte dele é 60, por exemplo. Então, numa hora você fica com 60, na outra hora você fica com 40. E ele atende vários clientes, 10 clientes por dia. Como você vai fazer esse controle? Né? Você vai ter que ter um controle disso, porque você vai ter que repassar para ele. Você vai repassar no dia, uma vez por semana, uma vez por mês. E depois você vai ter que somar tudo isso, expurgar a parte que você entregou para os seus profissionais e fazer incidir a tributação sobre a sua receita, vamos dizer assim, líquida, né? No sentido do que? Do cômputo daquilo que foi transferido para o profissional parceiro. Não sei se eu me fiz entender. Então, eu emito uma nota fiscal de 100, depois no contrato eu vou estabelecer quando que eu vou passar os 50%, né, se for 50% para o meu profissional lá, quando que eu vou transferir isso para ele. Imagine que eu transfiro no final do mês, zero de problema. O que eu vou fazer? Quando eu for preencher no mês seguinte o Simples, eu vou observar que eu paguei aqueles 50.
Então, na hora de eu somar os valores que eu recebi pelas notas fiscais, né, muito comum você pegar as notas fiscais e somar os valores e fazer incidir a alíquota do Simples. Você não vai poder fazer isso, você vai ter que fazer uma conta retirando aquilo que você passou e somando só a diferença. Então, no caso do exemplo, só teria R$ 50 de receita bruta. Tá? E aí eu somaria isso e aí sim chegaria ao valor da tributação. Tá? Então você não pagaria o tributo do seu funcionário, do profissional, né, parceiro. Tá? Então essa é a inovação a princípio, né, que me parece bem-vinda para acabar com um problema que existe desde sempre, né, que era a reclamação sempre dos institutos de beleza e tal, que era pagar tributo e não reaver esse tributo e estava pagando tanto para ele quanto para o funcionário. Né? E daí veio a informalidade e tudo mais. Então, a princípio, a lei aí atendeu, né, o reclame, que era um reclame dos empresários, donos de salão de beleza. Tá? Então, está lá. A cota parte destinada ao profissional parceiro não será considerada como para cômputo da receita bruta, né? Então ele não será computado. Você vai retirar esse valor para fazer a conta. Aí eu estou dando o exemplo do simples, né? Se o salão está no simples, você evidentemente vai calcular toda a sua receita bruta com essa diminuição desse valor, tá? Até para apurar a alíquota, tá, ok? Aí os contadores vão entender melhor. Mas quem não entender, pessoal, coloca a pergunta aí que eu tento explicar de uma forma mais detalhada, tá? Bom, parágrafo 6º. O profissional parceiro não poderá assumir as responsabilidades e obrigações decorrentes da administração da pessoa jurídica do salão parceiro, de ordem contábil, fiscal, trabalhista, previdenciária, incidentes ou quaisquer outras relativas ao funcionamento do negócio. Então, já expliquei isso, a lei repete, né? Então veja como isso é importante. Está deixando a responsabilidade fiscal tributária no estabelecimento e não no profissional. Tá? Então isso é importante deixar grifado e até repetir no contrato de parceria. Tá, ok? Bom, parágrafo 7º. Os profissionais parceiros poderão ser qualificados perante as autoridades fazendárias como pequenos empresários, microempresários ou empreendedores individuais. Então, notem aí, tá? Na verdade, a Receita está já indicando, né? Quer dizer, a Receita, tá? O legislador já está indicando como a Receita deve agir nesses casos. Tá? Então, você tem que ser um pequeno empresário, né, o profissional, tá, parceiro, um microempresário ou microempreendedor individual, né, que é o famoso MEI, tá, aquele que pode faturar até 5 mil mensal. Né, que eu acho que vai ser, grande parte vai ficar no MEI. Né. Então a lei já está dando a dica. Né, se você tem um profissional que, notem, ele não pode ter as características de vínculo. Tá? Isso é importante, porque senão vai descaracterizar de qualquer forma. Mas se você tem um profissional que lhe presta serviço, ele não tem as características do vínculo, né, mas está lá, ele fica bastante tempo no seu estabelecimento, ele inscrito no MEI, você vai fazer a retenção, vai estabelecer um contrato de parceria com ele, né, vai fazer a retenção, vai transferir para ele a parte dele e acabou. Né? Vamos ver como o Poder Judiciário vai analisar essas questões quanto ao vínculo empregatício, né? Porque nós sabemos que impera a literalidade, aliás, não impera a literalidade da lei ou do contrato. Né? A gente diz que na área trabalhista impera o contrato realidade. Né? Quer dizer, mesmo que exista a lei prevendo essa possibilidade, se você observar que há características do vínculo, né? Subordinação, remuneração, chefia hierárquica, aquele papo todo, habitualidade, as características principais do artigo 3º da CLT, vai ter vínculo. Em princípio, né, eu não acredito que a lei vá blindar totalmente as possibilidades. Não basta, eu tenho um MEI porque o parágrafo 7º diz aqui que, sendo MEI, ele já não vai ter vínculo comigo. Não é bem assim. Né? Notem que você tem que ter um contrato de parceria com as cláusulas que a gente vai ver aqui e elas que vão possibilitar que não se enquadre numa relação de emprego.
Bom, o parágrafo 8º. O contrato de parceria de que trata esta lei será firmado entre as partes mediante ato escrito homologado pelo sindicato da categoria profissional e laboral e, na ausência desses, pelo órgão local competente do Ministério do Trabalho e Emprego, perante duas testemunhas. Aqui é interessante, tem um ponto interessante aqui, que é o seguinte, diz que o contrato de parceria, né, ele tem que ser escrito, tudo bem, ok, mas ele tem que ser homologado nos sindicatos da categoria profissional e laboral, tá? Então, vejam que interessante. Na verdade, se ele é um microempresário, né, será que o sindicato dele não seria o patronal? Né? Então, isso é interessante. Mas a lei já está dizendo que tem que ser. Então, evidentemente, ele continua vinculado ao seu sindicato. Né? Eu penso assim que fica uma relação estranha. Então, é aquilo, né? A jabuticaba brasileira. Porque você diz que o sujeito é empresário, é um pequeno empresário, e aí o sindicato patronal, né, ele vai querer cobrar, porque se ele é empresário, ele não é empregado. Né, mas fica uma dicotomia interessante. Né, mas a lei já está dizendo que ele vai continuar vinculado ao sindicato dos trabalhadores. Tá, ok? Não sei se ficou claro, né? Mas a lei está deixando isso claro aqui em princípio, que mesmo que você fique na dúvida, né? Mas como assim um empresário vai ficar no sindicato dos empregados, né? Mas notem que a ideia da lei foi dar uma roupagem àquele que poderia se confundir com o empregado, mas ele não é, mas ele será um profissional como fosse um profissional autônomo, tá? Um profissional avulso. Acho que essa é a ideia da legislação. Bom, parágrafo 9º. O profissional parceiro, mesmo que inscrito como pessoa jurídica, será assistido pelo seu sindicato de categoria profissional, tá aí. E na ausência deste, pelo órgão local competente ao Ministério do Trabalho e Emprego. Então, a lei, ela repete, né, porque realmente fica estranho, né? Mas ela dá essa solução, como eu falei, taxativa, que ele continua com o seu sindicato laboral, embora fique realmente estranho. E tanto é estranho que precisou falar em 2 parágrafos, né, precisou reafirmar em 2 parágrafos que ele continua, o profissional parceiro continua vinculado ao seu sindicato de origem, vamos dizer assim. Bom, aí a gente chega na parte crucial, já terminando aqui a lei, né, que são as cláusulas, tá? Então eu vou enumerar aqui as cláusulas e explicar um pouco cada uma delas, tá? Então diz lá o parágrafo 10º. São cláusulas obrigatórias do contrato de parceria, de que trata essa lei, as que estabeleçam. Então vejam, na verdade, eu posso estabelecer várias cláusulas, tá? Mas existem aquelas cláusulas que são fundamentais. O contrato tem que ter, então, cláusulas mínimas, não interessa como você vai conceituar, mas são as cláusulas obrigatórias, ok? Então, a primeira cláusula, percentual das retenções pelo salão parceiro, dos valores recebidos por cada serviço prestado pelo profissional parceiro. Então, vejam, tem que ter esse percentual. Tá? Nós sabemos que a maioria das convenções ou acordos coletivos já estabelece um percentual. Né? Inclusive, as convenções existentes já previam o arrendamento de espaço. Né? Quem é de salão aí, quem é empreendedor de salão, já deve ter visto contratos e convenções coletivas que já estabeleciam o arrendamento de área, né? De cadeira e tudo mais, equipamentos. Então vejam que a lei veio ajustar essa questão. Né? Hoje não vai mais ser necessário você estipular essa diferença, você vai seguir esses termos da lei. Então é fundamental que exista uma cláusula no contrato de parceria, tá? Que estabeleça o percentual das retenções, ok? Que serão destinadas ao profissional. Então, como eu disse, aqui no Rio de Janeiro, salvo engano, a retenção mínima é de 20%. Da receita aí que o cliente paga ao salão. Bom, inciso 2. Obrigação por parte do salão parceiro de retenção e recolhimento dos tributos e contribuições sociais e previdenciárias devidos pelo profissional parceiro em decorrência da atividade deste na parceria. Então já falei sobre isso, né? Só que isso tem que ficar claro,
né? Então você tem que botar uma cláusula das obrigações. E a obrigação do salão parceiro será, aí colocar lá que ele vai reter, vai se responsabilizar pela quantificação, pagamento, recolhimento, ok? Então, importante, né? 3. Condições e periodicidade do pagamento do profissional parceiro por tipo de serviço oferecido. Aqui entra aquela questão que eu mencionei. Quer dizer, eu tenho que colocar as condições e a periodicidade. Quer dizer, como será feito? Em que condições? Né? Será que vai ter algum reajuste se eu pagar no final do mês? Será que vai ter algum outro desconto? Né? Será que eu vou cobrar uma taxa de administração? O que eu vou poder fazer? Isso tem que ficar no contrato. Tá ok? Então você tem que colocar no contrato bem claro quais são as condições dessa transferência. E a periodicidade. Quer dizer, eu vou pagar todo dia, né? No final do dia a gente divide lá quanto deu, né? Ou toda semana, 15 15 dias, 20 dias, 30 dias. Né? Isso tem que ficar claro no contrato, então é importante estabelecer isso. Tá? É interessante aqui anotar também que o profissional ele pode fazer várias coisas, né? Desde que ele esteja naquelas atividades colhidas pela lei, ok. Né? Ele vai poder, desde que você estipule, olha, ele é maquiador e barbeiro, então você vai fazer um contrato com ele e vai estabelecer, quando ele trabalhar como barbeiro vai ser X, quando ele trabalhar como maquiador vai ser Y. Isso você tem que deixar claro. Vejam o trabalho que dá você individualizar isso, tá? Então, nos salões maiores, realmente vai ser uma complexidade aí estipular isso para cada atividade, né? Bom, depois, o 4. Direitos do profissional parceiro quanto ao uso de bens materiais necessários ao desempenho das atividades profissionais, bem como sobre o acesso e circulação nas dependências do estabelecimento. Então, é aquela questão, né? Ele não é funcionário. Não é, ele é o parceiro. Né? Então, você tem que estipular que horas que ele pode ingressar no salão, né? Que horas que ele pode sair do salão, quais são as responsabilidades dele, né? E principalmente como que ele vai usar, né? Se ele tem que marcar a hora, se ele pode usar a cadeira a qualquer momento, se ele tem uma cadeira cativa, como é que funciona isso? Tá? Tudo isso você tem que prever no seu contrato. Muitos salões já fazem isso, né? Porque optavam por o que estabelecia as convenções no arrendamento de bens, né, para profissionais de beleza. Então ele já tem mais ou menos isso acertado. Né? Mas aquele salão que está iniciando agora, aquele empreendedor que vai montar o salão agora, talvez ele não tenha esse histórico, né, e não conheça o mercado. Então é importante que ele pense aí qual é a melhor forma de estabelecer esses direitos, né, do profissional parceiro. Bom, 5. Possibilidade de rescisão unilateral do contrato, no caso de não subsistir interesse na sua continuidade, mediante aviso prévio de no mínimo 30 dias. Vejam, é engraçado, né? Porque leva a confusão. Aviso prévio de no mínimo 30 dias. Aí, peraí, aviso prévio é lá, então a CLT vai ter, né, mais 40% de FGTS. Não. Aqui usou o termo, a expressão aviso prévio, mas não tem nada a ver com aviso prévio trabalhista, vamos dizer assim. Né? Aqui é um aviso prévio no sentido mesmo de um aviso com antecedência para o término. Tá? Que deve ser de no mínimo 30 dias. Tá, ok? Então você vai prever que caso exista, né, não exista mais o interesse de ambas as partes em continuar com o contrato, né, as partes podem sim rescindir esse contrato, tá, desde que tenha ali um prazo mínimo de 30 dias. Então você pode estabelecer 60, 90, né, mas o mínimo 30 dias de antecedência. Tá, ok? Isso para rescisão unilateral do contrato, tá? Por falta de interesse. Tá bom? Bom, e aí, no aspecto jurídico, né, é importante colocar cláusulas onde você tenha denúncia por outros motivos e tudo mais, mas isso aí fica para um outro momento, eu posso explicar melhor. Bom, 6. Responsabilidade de ambas as partes com a manutenção e higiene de materiais e equipamentos, das condições de funcionamento do negócio e do bom atendimento dos clientes. Claro que aqui o legislador ele deixou bem aberto, né? Quer dizer, responsabilidade de ambas as partes. Isso você vai estipular quais serão as responsabilidades. Não quer dizer que as partes têm responsabilidades iguais, né? Que o leitor pode
ter interpretado dessa forma, mas não é. Quer dizer, você tem que ter uma cláusula nesse contrato de parceria onde se estabeleça quais são as responsabilidades contra esses itens, né? A limpeza, a manutenção, atendimento dos clientes. Então, quem atende, como é que faz? Né? Quem preenche lá o formulário de atendimento do cliente, quem faz o pedido de material, tudo isso tem que ficar estipulado no contrato para que não exista aí nenhum dano ou infringência contratual. Tá? Bom, o 7, aí já está terminando, a obrigação por parte do profissional parceiro de manutenção da regularidade de sua inscrição perante as autoridades fazendárias. Interessante, né? Aqui a lei está deixando claro que a responsabilidade, já está dizendo, é obrigação do profissional parceiro manter-se em dia com suas obrigações acessórias, né? Bem claro aqui, autoridades fazendárias. Então são as obrigações que meus alunos conhecem, obrigações acessórias, né? Obrigações tributárias acessórias. Tá? Então, se ele precisa de uma autorização, um alvará, de um certificado, né, digital para fazer os lançamentos, senha, não deixar expirar senhas de acesso para emissão de nota, ou outras questões ligadas a cadastramento. Né? Geralmente, como é microempresário, microempresário é dispensado de várias burocracias, como todos sabem. Tá? Mas é importante estar ali. Né? Parece que o legislador já está antevendo que a burocracia pode aumentar até para o microempresário, né? Como vem aumentando mesmo. Então ele colocou aqui uma obrigação já consignada na lei. Tá, ok? Então essas são as cláusulas. Aí, para terminar, vem agora 3 dispositivos aqui que eu vou ler para vocês. Né? Na verdade são 4, eu vou ler aqui. Vamos lá. Aí a gente sai do parágrafo 10º e vai para o parágrafo 11. O profissional parceiro não terá relação de emprego ou de sociedade com o salão parceiro, enquanto perdurar a relação de parceria tratada nesta lei. Olha aí que interessante. Aí que entra a questão. Pelo que eu li dos pareceres do Ministério Público e também na ação de inconstitucionalidade do Sindicato Laboral, eles dizem que esse dispositivo ele vai criar problema. Por quê? Porque lendo esse dispositivo, eu posso presumir, né, segundo o entendimento tanto do Ministério Público do Trabalho quanto do Sindicato Laboral, que mesmo que eu tenha habitualidade, remuneração e chefia hierárquica, né, uma hierarquia ali, um comando, se eu tenho um contrato de parceria, jamais poderei pedir vínculo. Tá? Essa é a interpretação que o Ministério Público parece ter dado para esse dispositivo específico e o sindicato também. Né? A ação, quem tiver oportunidade, eu botei o link aí para vocês, da ação de constitucionalidade do sindicato, ele versa justamente sobre esse dispositivo. Então, olha isso aqui. Se a lei diz que enquanto tiver um contrato de parceria, jamais existirá, né, vínculo ou societário empresarial, né, ou trabalhista, eu impeço, né, que seja questionado futuramente a questão das características do artigo 3º da CLT. Ok? Esse é um ponto. Né? Eu penso, aí é uma opinião pessoal, eu não estou exercendo, né, futurologia, não, é com base no que já existem decisões, muitas decisões interpretando essas cláusulas, que já, de certa forma, vejam, antes dessa lei, as convenções e acordos coletivos já previam esse contrato de parceria, só que não exatamente nesses termos. Né? E era reconhecido pelo Poder Judiciário, tem decisões bem conhecidas quanto a isso. Eu penso que mesmo que a lei diga isso, ok? Se ficar caracterizado aquelas questões inerentes ao vínculo empregatício, eu acredito que os juízes continuarão considerando vínculo. Ok? É o meu pensamento com base no histórico. É claro que o histórico não tinha essa lei, né? Só tinha as convenções coletivas. Agora, com a lei, esse artigo realmente ele pode ter um efeito contrário, aí, uma espécie de blindagem, né, para todos os salões de beleza, porque fez o contrato, homologou, não teria
nenhuma possibilidade. Tá? De uma certa forma, daria segurança jurídica. Tá? A gente tem que pensar dessa forma, porque aquele profissional que não quiser ser parceiro, ele teria carteira assinada, né? Ele seria contratado com carteira assinada. Só que a gente sabe que, como existe muita gente procurando emprego, é claro que, evidentemente, o empregador, nesse sentido, ele pode preferir só contratar quem aceite esse tipo de parceria. Tá? Então é uma questão polêmica, realmente. Pelo lado empresarial, de certa forma, dá segurança jurídica, mas a gente sabe como funciona o nosso poder judiciário. Né? Então, eu não vejo como dar segurança absoluta ao empresário de que ele fazendo um contrato de parceria, ele não terá risco de passivo trabalhista. Tá? Eu acho que se ele fizer o contrato de parceria e deixar no contrato bem especificado, né, e retirar completamente qualquer resquício de característica de vínculo, aí sim, aí é uma segurança jurídica. Tá ok? Mas fazer um contratinho, mesmo que seja homologado, né, na delegacia do trabalho, na superintendência do trabalho, ou no sindicato, e achar que isso vai blindar, não sei. Acredito que não. Embora o artigo dê essa impressão. Mas se a gente prestar atenção nele, olha lá, o profissional parceiro não terá relação de emprego ou de sociedade com o salão parceiro enquanto perdurar a relação de parceria tratada nesta lei. Se a gente interpretar direitinho, a gente tem que observar o escopo todo da lei. E a lei ela deixa bem claro que você tem que especificar uma série de coisas. Tá? E dessa forma, se você especificar essas questões de forma real, né? Não vai ter horário, ele vai poder entrar quando ele quiser, ele vai sair quando ele quiser, ele não vai ter horário de almoço. Né? Se você não trazer para o contrato, né? Se você não traz para o contrato qualquer característica do vínculo de emprego, ok. Agora, eu não apostaria minhas fichas naqueles que vai ter hora de almoço, entra 8 horas, sai tal hora, com tanto de intervalo. Se você botar isso no acordo, isso é um contrato de trabalho, né? É um vínculo empregatício. Eu não tenho dúvida mesmo. É o entendimento que eu acredito que os juízes terão. Tá? Mas vamos observar aí. Mas esse artigo é o cerne da polêmica entre os sindicatos e o Ministério Público. Tá ok? É importante. Bom, depois vem mais três dispositivos, né? Artigo 1º-B. Então, todos os parágrafos que eu li eram do artigo 1º-A. E agora é o artigo 1º-B. Cabem ao salão parceiro a preservação e manutenção das adequadas condições de trabalho do profissional parceiro, especialmente quanto aos seus equipamentos e instalações, possibilitando as condições adequadas ao cumprimento das normas de segurança e saúde estabelecidas no artigo 4º. Então, a responsabilidade, né, pelas NRs, né, sobre vigilância sanitária, sobre as questões de saúde do ambiente de trabalho, evidentemente vão caber a responsabilidade ao salão parceiro, não tenham dúvida disso. Né? Inclusive com as regras que perduram desde 2012, né? Que é a higiene do material, né? Do alicate, dos materiais, utensílios do salão. Bom, o artigo 1º-C diz lá, configurar-se-á vínculo empregatício entre pessoa jurídica, o salão parceiro e o profissional parceiro, quando? Olha aí. Né? Aí vem esse artigo que é outra polêmica. Quando não existir contrato de parceria formalizado na forma descrita nesta lei. Então veja, se você não tiver o contrato de parceria, não adianta se chamar de parceiro. Né? Mas isso é óbvio. Né? 2. O profissional parceiro desempenhar funções diferentes das descritas no contrato de parceria. Então você faz o contrato de parceria e diz, você vai ser barbeiro. Ah, ok. Mas o sujeito atende o telefone. Né? E varre lá o estabelecimento. Opa, então não. Então, na verdade, ele tem vínculo. Né? Essa é uma polêmica, porque ele só estabeleceu esses dois. E aí vem a questão, né? Quer dizer, ou você não tem um contrato de parceria, segundo a lei, ou você exerce uma atividade fora do escopo do contrato de parceria, se ele existir. Né? Então só tem duas possibilidades para você caracterizar o vínculo. Será que é isso mesmo? Essa é a briga do sindicato. Né?
E se você notar que, embora ele seja chamado de parceiro, tenha o contrato, ele fique dentro do escopo do contrato, mas ele tem hierarquia, periodicidade, habitualidade e remuneração. Tá? E aí, será que não é vínculo? Essa é a polêmica e por isso o sindicato ajuizou a ação de constitucionalidade, ok? Mas, pela lei, a única hipótese que você teria, tá, de caracterizar vínculo tendo um contrato, nessa relação de parceiro, se não existiu o contrato de parceria, ou, por exemplo, se ele não for homologado, né, ok? Ou tendo o contrato de parceria, inclusive homologado, se aquele profissional exerça uma atividade fora do escopo. Tá ok? Então isso está lá no artigo 1º-C. Tá? Bom, e por último, vem lá, o processo de fiscalização e autuação e de imposição de multas reger-se-á pelo disposto no título 7 da Consolidação das Leis do Trabalho, né, da CLT. Né? Então, continua aí a competência da Justiça do Trabalho, evidentemente. Né? Isso é interessante, né? Porque é o fechamento. Quer dizer, a gente está falando aqui de um contrato de parceria que não quer que exista vínculo. Tá? Mas quem vai fiscalizar é o Ministério do Trabalho. Então é muito importante aí para os colegas, né, e professores que estão aí, também vão assistir o vídeo, meus amigos, os alunos também que se dedicam à área de trabalho, já sabem que tem uma diferença entre relação de emprego e relação de trabalho. Então a Justiça do Trabalho, ela acolhe também o trabalhador avulso, né? Então, evidentemente, mas é estranho para quem não é da área do trabalho, né, da Justiça do Trabalho, realmente chama atenção esse ponto. Quer dizer, um contrato de parceria, direito civil, está querendo afastar completamente a legislação trabalhista, mas lá no final diz, quem vai fiscalizar o trabalho? Por óbvio, né, se quem fiscaliza é o Ministério do Trabalho, né, o que é a fiscalização do trabalho, evidentemente, quem vai decidir sobre as causas inerentes a esse contrato de parceria não vai ser um juiz civil, vai ser um juiz trabalhista. Tá? Então isso é interessante, vamos ver como vai ficar a jurisprudência nesse sentido, mas eu acredito que vai seguir o que já era antes. Né? Quer dizer, não se trata de uma relação de emprego, tá? Mas uma relação de trabalho. E por ser uma relação de trabalho, a Justiça do Trabalho também teria competência para analisar as relações jurídicas inerentes ou as consequências dessa relação jurídica. Tá ok? Bom, e por último, diz lá que vai entrar em vigor em 90 dias da publicação. Então, essa lei ela é de outubro, então entrou em vigor aí em fevereiro, né, de 2017. Tá? Então, entrou em fevereiro de 2017, os salões já podem fazer esses contratos, a gente está em abril, já deu tempo, mas poucos salões, pelo que eu tenho perguntado em sala de aula, poucos empresários, empreendedores efetivamente fizeram esse acordo, e muito porque, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, muito porque já tinha uma espécie de acordo com base nas convenções coletivas e acordos coletivos de trabalho, né, com contrato de arrendamento de espaço, né? Então, de certa forma, como eu falei, já existia esse tipo de contrato de parceria, não com esse regramento agora específico. Tá? Bom, então eu vou parar de falar um pouquinho por aqui. Deixa eu ver se temos perguntas. Não, olha, se formou agora. Olha aí, bom saber. Max de Manaus, Mauro Gamax. Um abraço, Mauro. E Andra, tudo bem? E aí, alguma pergunta, pessoal? Se tiver alguma pergunta, fale agora. Ou se não, só amanhã eu vou responder, hein? Que como vocês sabem, depois daqui, eu dou aula amanhã cedo, né? Amanhã, 7h30, eu estarei lá no IBMEC com os alunos de Direito Empresarial. Então, eu não posso me estender muito, hoje eu falei bastante, né? Para dar um escopo aí da lei. E deixei os links aqui para vocês observarem, tá? Então, essa lei é federal, né? Mas eu comentei a situação dos sindicatos aqui, lembrando que quem entrou com a ação de inconstitucionalidade foi a Confederação,
né? Então abarca, evidentemente, todas as regiões, né, esse questionamento, tá? Então vamos aguardar aí para ver o que o Supremo vai falar. Embora a ação esteja muito no início, né, e o Supremo agora tem uma série de questões lá, provavelmente vai demorar muito para julgar essa lei, né? Mas a primeira instância daqui a pouco começa a julgar, porque certamente vai ter, né, um incremento de debate sobre isso, porque os salões vão começar a fazer esse tipo de contrato de parceria, seguindo a lei e não mais as convenções coletivas existentes, né? E caso exista ali a rescisão unilateral, vamos ver o que esse profissional parceiro pode alegar na justiça para caracterizar o vínculo ou não e qual será a decisão judicial. Se o contrato homologado e cumprindo todas as condições, ele blinda completamente, não há como pedir vínculo de forma alguma, ou se o juiz poderá interpretar ali o contrato realidade e verificar que naquela situação específica, mesmo cumprindo todos os rigores dessa lei, há sim vínculo empregatício e, portanto, são devidas às verbas trabalhistas, né? Esse é o ponto. Opa, Mauro, obrigado a você por assistir e estar aí junto com a gente, tá? Eu vou encerrar por aqui, pessoal, mas quem tiver dúvida, né, deixa aqui embaixo, tá? Assim que possível eu respondo. E eu sugiro que dê uma olhada aí na ação do sindicato, nos links afinais que eu coloquei aí, para que vocês possam repercutir isso, para que as pessoas saibam que existe essa legislação específica que, de certa forma, traz uma segurança jurídica, né? Embora, como tudo no Brasil, a segurança jurídica ela não é absoluta, né? A gente não sabe ainda como ficará aí a posição do judiciário em casos específicos, tá? Mas a ideia da lei foi dar segurança jurídica, evidentemente. Tá ok? Então, um abraço e eu espero ter contribuído aí com vocês.